Na busca pela permanência dentro da Série A do Brasileiro, o Bragantino viajou até Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. Mas os donos da casa também estavam na busca. Mas sem vencer a 12 jogos, o Braga foi quem pressionou desde o início. Até que aos 13 minutos, Eduardo Sacha abriu o placar. O atacante aproveitou o cruzamento perfeito de Andrés Hurtado e mandou para dentro do gol de Mikael. Os paranaenses até tentaram chegar ao empate ainda no primeiro tempo, mas foram parados nas defesas do goleiro do Massa Bruta. Cleiton estava inspirado, estava pegando tudo. Pelo menos no primeiro tempo, ele fechou o gol do Braga. Já na etapa final, o Furacão manteve a pressão em busca do empate. E Cleiton continuou fazendo a sua parte. Mas a pressão foi tanta que aos 28 minutos, Eric Zapaelli deixou tudo igual. Diório lançou para a área e o camisa 26 cabeceou para gol. Mas 8 minutos depois, Eduardo Sacha, o camisa 19 do Massa Bruta, mais uma vez apareceu para ajudar o time a sair com a vitória. Sacha é uma referência muito importante, né? Uma referência técnica importante, uma referência profissional importante pela conduta dele e uma referência de vida, né? Então ele tem contribuído muito. Mesmo com a vitória, o time de Bragança Paulista ainda se mantém dentro do Z4, lutando para permanecer na elite do Nacional. Mas além de Bragantino, existem outros 3 times que também estão na luta: Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Bragantino, para se manter na Série A, precisará vencer o Criciúma. Uma vitória simples, mas isso não será tarefa nada fácil. Eu sei do tamanho do desafio que a gente vai enfrentar, tá certo? E tem um aspecto, né? Eles jogaram ontem. Eles têm um dia a mais e eles não têm a viagem pós-jogo, que é a viagem que mais cansa, que mais atrapalha a recuperação. Não é isso, não? Porque eles jogaram em casa. Eles vão ter a viagem pré-jogo. A viagem pós-jogo é nossa e com um dia menos. Então, embora a gente jogue na nossa casa, existe essa vantagem, por outro lado também existe essa desvantagem. Então, assim, a gente tem que entender que é um grande desafio, que existe um grau de dificuldade alto e que a gente vai ter que repetir a postura que a gente teve hoje para que a gente consiga permanecer e se classificar para a Série A no ano que vem. Olha, surpreendeu, hein? Vitória venceu o Atlético, não é lá essas coisas, né? Esse ano. Pode ser até que no centenário do clube ele seja presenteado com uma Série B, o que seria realmente terrível. E isso aconteceu com o Curitiba. Aconteceu com o Curitiba. Deu aquele quebra-quebra, era só banco. Mas jogar lá não é fácil, então parabéns ao Red Bull Bragantino, não depende só dele ainda, né? Mas tem grande possibilidade de escapar aí do rebaixamento na última rodada. Ontem eu fiz um comentário aqui, até algumas pessoas não entenderam. O Red Bull Bragantino não vem fazendo a parte dele faz muito tempo, só que ontem fez. Eu assisti o jogo inteirinho, Batista, inteirinho. O time se dedicou, Eduardo Sacha jogou uma barbaridade. O Atlético Paranaense tem problema? Tem. Mas é mais falta de confiança e um pouco de organização do que ruindade. Então aí eu quero colocar o seguinte: a competência do time do Red Bull Bragantino. Valente, Batista. Ganhar lá não é para qualquer um. Nessa circunstância principalmente. E você sabe o que virou o campeonato? O Red Bull Bragantino, se vencer o Criciúma, que é possível, apesar das inúmeras malas brancas que vão chegar para o Criciúma, de 3 grandes. Não aguenta. Se o Red Bull Bragantino vencer, ou cai Atlético Mineiro, ou Atlético Paranaense, ou Fluminense. O Red Bull, que estava com a corda, se empatasse o jogo ontem, tinha caído ontem. E agora com a vitória é o seguinte: se ganhar do Criciúma, tá salvo, Batista. Sensacional. Não vai cair. Com 41 vai a 44. Sensacional, Tigrão. E sabe qual que é a chance do Fluminense arrumar ponto em São Paulo contra o Palmeiras? Muito pequena. Pode acontecer, mas ontem
A hora que acabou o jogo no Maracanã, eu estava assistindo o jogo do Fluminense. E aí acabou logo a 1 minuto e meio depois, acabou o jogo na arena lá em Curitiba, vitória do Bragantino. Aliás, foi de virada, né? Foi de virada. Foi de virada. Porque a torcida Clima de velório no Maracanã. A torcida do Fluminense comemorou muito quando o Atlético Paranaense saiu na frente. Não, na verdade é o seguinte, o Atlético Paranaense saiu, o Red Bull fez 1-0. Quando empatou. O Atlético Paranaense empatou. Aí a torcida do Fluminense comemorou. Vibrou, já era, o empate lá já era um bom resultado pro Fluminense. Não, resolvia a parada. Já escapava ontem. Aí, lá no finalzinho do jogo, o Sacha vai e guarda a segunda. Aliás, os dois dele, como nós vimos aí. Virou um clima de velório no Maraca. Verdade. E depois um corinho. Bem pesado, bem afinado, uníssono, daquele negócio de sagu, caju, tomate cru. Eu não entendo nunca direito o que eles falam. Pro Mano Menezes. Eu não sabia se eles estavam mandando ele. Quase 60 mil espectadores. Foi um grande público. Eu não sei, Batista, se eles falavam para ele comer caju, tomar suco de caju, comer sagu ou comer tomate cru. Mas todo mundo dando essa sugestão para o Mano Menezes, como se ele fosse o único culpado, né? O jogador vai lá e perde um pênalti. Bom, tudo bem, mas não custou caro. Porque depois o Fluminense fez o gol e ganhou de 1-0 do Cuiabá, que já estava rebaixado, mas que tinha malinha também. Correu uma barbaridade o Cuiabá. Agora, se o Fluminense cair, o Mano Menezes pegou o barco andando, pegou Fernando Diniz. Depois de campeão da Libertadores, o Fluminense derreteu. O Mano já pegou o Fluminense na zona de rebaixamento. Que é outra situação complicada. E ontem também nessa rodada? Ontem elegeram um culpado, o Mano Menezes. Está errado, né? Não tem procuração para defender o Mano, mas ele ainda empreendeu uma reação com o Fluminense. Olha que loucura esse Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro fez final com o Flamengo da Copa do Brasil. Perdeu. O Atlético Mineiro fez final da Libertadores com o Botafogo. Perdeu. O Atlético Mineiro, se perder para o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino vencer, vai ele, o Atlético Mineiro, mas aí o Fluminense precisa também fazer. É uma combinação mais difícil. Mas o Atlético Mineiro pode parar com todo esse investimento na segunda divisão, Batista. Olha a loucura que é esse campeonato. Mas não é? Tem 44, emoção até o último jogo. Ele tem 44 pontos, um empate já livra a cara do Atlético Paranaense. Mas se perder, o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense. E posso dizer um negócio pra você? O empate, o jogo é entre eles dois, os dois Atléticos. Um empate livra a cara dos dois. Mas como assim? O Fluminense já tem 43. Tá bom, mas alguém aí em sã consciência está achando que o Fluminense vai ganhar ponto do Palmeiras no Allianz Parque? Então o Fluminense morre com 43. O Atlético Paranaense empatando, ele vai a 43. Ele terminará o campeonato com a mesma pontuação e com o mesmo número de vitórias do Atlético do Fluminense. Ambos com 43, caso dê a lógica em São Paulo, vitória do Palmeiras para cima do Fluminense. Você sabe quem que vai decidir, Batista? Saldo de gols. Saldo de gols. O saldo do Fluminense hoje é -7. E o saldo do Atlético Paranaense é -5. Se ele empatar, termina em -5. E o Fluminense perdendo de 1-0 vai para -8. Fecham ambos, estou falando de Fluminense e Atlético Paranaense, com 43 pontos no caso de um empate entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, com 11 vitórias, ambos com 11 vitórias, e o Fluminense cai como o quarto rebaixado no saldo de gols. Olha onde se meteu o campeão da Libertadores de América do ano passado.